pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim dar dicas para vocês de livros, de séries e de filmes de séculos diferentes do nosso. Então, gente, vamos começar com o livro. Eu tenho um livro só aqui de indicação pra vocês, que foi o último livro mais recente que eu li, de um século diferente do nosso. O livro se chama Volte Para Mim, da Paola Alexandra. A Paola é uma booktuber super conhecida aqui no YouTube. Eu assisto ela há muito tempo. E quando ela lançou o livro dela, eu fiquei extremamente feliz e muito ansiosa. Primeiro porque a história tem um pouco da cultura, tem um pouco de paisagens da Escócia, e eu sou apaixonada pela Escócia de todas as formas possíveis. Eu amo aquele lugar. E também tem um pouquinho da Inglaterra, então eu também achei super interessante essa pegada que a Paola colocou no livro, porque nós sabemos que há muitos anos atrás a Escócia e a Inglaterra brigavam há muitos anos pelo poder, da própria Escócia. A Inglaterra queria tomar dos escoceses e teve toda aquela guerra, tudo mais. Então eu achei super interessante. Então no livro a gente vê um pouquinho da história da Brianna. A Brianna tem 16 anos e na família dela, ela tem tanto avós por parte da Inglaterra e por parte da Escócia. Então, ela tem uma linhagem muito forte, digamos assim. O pai dela é duque da Inglaterra, é um duque super importante lá da Inglaterra. E a mãe dela vem da Escócia. Então, os antepassados por parte de mãe são escoceses, naquele lugar incrível, maravilhoso, naqueles prados verdes incríveis. Então, a Brianna, ela sempre, desde pequenininha, escutou a mãe dela falando sobre a Escócia, contando da história, do lugar de onde a mãe dela veio e que parte dela também veio de lá. Então, ela sempre sonhou muito em conhecer a Escócia. Porém, como o pai dela é um duque, é esperado que ela se case com o marido pra pegar o título que é dela, Que no caso seria por parte do pai, que é um duque e tudo mais. Porém, a Brianna também pode escolher uma pessoa da Escócia e dessa forma também pegar o que é dela, ter no nome dela o que é dela lá por parte da Escócia. E isso acaba confundindo muito a Brianna, porque ela é uma adolescente, e já tem que tomar uma atitude tão séria assim, de fechar o contrato da sua vida dessa forma. Se ela não pega a Inglaterra, ela perde o título, perde tudo que é dela. E a mesma coisa aconteceria se ela não escolhesse a Escócia. Então a Brianna acaba decidindo por fugir com a ajuda do melhor amigo dela. E ela abandona tudo, ela abandona os pais, abandona a irmã e passa muito tempo na Escócia. Ela fica lá por 11 anos e ela se sente que é o momento de retornar após 11 anos, até porque a mãe dela se encontra em uma situação muito difícil. A mãe dela se encontra com a ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica. Então, naquela época, as pessoas não sabiam, que não tem uma cura para ela. Então, muitos médicos avaliaram e falaram que não sabiam o que estava acontecendo, com a mãe dela, que tudo poderia ser possível, ela poderia viver, ela poderia morrer. Então ela se sente que está na hora de voltar, até mesmo para tentar reconstruir o que ela perdeu durante esses 11 anos, todo esse tempo que ela passou longe da família dela. E aí começa a vir as perguntas: ela vai conseguir? A família dela vai perdoar ela por ter fugido e ficado tanto tempo assim longe, quando a mãe dela precisava muito dela, quando as crises apareciam? E a irmã dela mais nova, que se sentiu obrigada a amadurecer rápido para cuidar da mãe, para tentar deixar a família, em pé, enquanto a irmã dela estava na Escócia. Então é uma história muito cativante, eu fiquei muito feliz, eu até me emocionei na verdade com a história. O romance da Brianna com o melhor amigo, eu achei incrível a forma que a Pá conseguiu
administrar tudo, os sentimentos, a protagonista, os personagens secundários. Então eu fiquei assim encantada com a história e eu adorei muito, dei nota 5. Então eu indico muito pra vocês essa leitura maravilhosa. Agora pra série, eu também vim dar uma dica super legal. A série se chama Outlander ou Outlander. Eu não sei pronunciar, peço desculpa, mas vocês me conhecem, né, gente? Eu nunca sei pronunciar nada certinho aqui nesse canal. Então nós temos um pouquinho da história da Claire. Ela é casada com o Frank e os dois decidem passar uma segunda lua de mel na Escócia após ambos terem acabado de vencer e sair da Segunda Guerra Mundial. Então, em 1945, eles decidem ir para a Escócia para passar a segunda lua de mel, né? Porque fazia muito tempo que eles não se viam diante a guerra, né? Então eles vão para lá, até mesmo pro Frank descobrir um pouquinho mais sobre os seus antepassados. Ele tem um antepassado que era muito famoso na época. Então eles vão até a Escócia e certa noite eles decidem assistir a um ritual secreto de várias mulheres escocesas que elas, como eu posso dizer, cantam e dançam para uma pedra. Eu vou colocar aqui o nome da pedra porque eu não sei pronunciar escocês. Então eles assistindo isso, né, secretamente, eles acham muito lindo toda a dança, toda a adoração que essas mulheres têm por essa pedra. Algumas horas antes, a Claire ela até chega a conversar com uma das mulheres que dança para a pedra, e essa pedra tem uma história. Eles dizem que quando você encosta nessa pedra, você consegue viajar no tempo. Então você consegue voltar para séculos diferentes daquele que você está vivendo. O que é maravilhoso, meu Deus, pelo amor de Deus, me leva pra essa pedra. Então a Claire acaba voltando mais tarde para esse mesmo local para pegar uma plantinha que ela achou interessante. E ela, ao pegar a plantinha, ela começa a escutar um ruído, um zumbido, tipo da pedra. Então ela vai até a pedra e acaba encostando na pedra. E diante disso, ela volta para a Escócia de 1743. E aí você fica assim, meu Deus, a mulher sozinha lá, volta para 1743 na Escócia, que era uma época que estava ocorrendo uma guerra cabulosa entre a Inglaterra e a Escócia, porque a Inglaterra queria a Escócia, e a Escócia e os escoceses não queriam isso, né? Queria ser um lugar livre. Então a mulher volta lá, gente, para um século diferente, onde infelizmente o que é muito visível na série, nós mulheres não tínhamos direito de nada. Nada. E eu acho que é uma série que mostra as coisas. Eu gosto disso. Eu gosto de série que retrata o que aconteceu, como era. Porque me faz pensar e analisar o quanto nós já evoluímos até hoje e o quanto nós ainda precisamos evoluir e quanto nós mulheres precisamos batalhar cada vez mais pelos nossos direitos nesse mundo, porque naquela época, gente, era muito difícil a mulher ter um papel na sociedade e eu gostei disso, a série mostrou isso, deixou muito claro. A Claire, ela acaba encontrando um grupo de escoceses do clã Mackenzie. Naquela época, a Escócia ainda era dividida por clãs, então cada lugar tinha um clã, e eles ainda utilizavam o tartan. Eu não sei se pronuncia assim, mas é aquela roupa típica dos escoceses antigamente, que eles usavam uma saia. E eu acho maravilhosa aquela roupa, gente. Eu acho incrível a cultura da Escócia. É maravilhosa, é perfeita, é incrível, é original. Então a gente consegue ver aí a história da Claire, porque ela voltou no tempo, ela quer retornar para o seu marido, mas acaba acontecendo várias coisas pelo século ser diferente, a justiça ser diferente. Como eu disse, naquela época as mulheres não tinham nenhum direito de opinar de nada na sociedade e os homens eram extremamente machistas. Então naquela época também tudo era guerra, tudo era morte, tudo era briga. E eu acho muito legal porque os escoceses, eles, por mais assim, que
tá tendo uma guerra, eles são muito alegres, é muita dança, é muita bebida, como eu disse, é uma cultura muito única, muito original. E a Claire, ela acaba conhecendo o Jamie, ou James, que tem um nome gigante, que eu vou pronunciar, James Alexander Malcolm Mackenzie Fraser, e eles acabam se envolvendo. E aí você entra em um impasse, né? Porque você começa a assistir a vida da Claire e você acaba entrando também no meio desse triângulo amoroso. O que ela vai fazer? Ela vai voltar para 1945 e vai retornar com seu marido, ou ela vai permanecer em 1743 com Jamie, sabendo tudo o que acontece na história, como acaba a guerra, o que vai acontecer, quem vai morrer. Então, é uma coisa muito, gente, é incrível. Até porque ela conhece o antepassado do Frank, o Jack Black Randall, e aquele cara... Gente, eu não tenho palavras pra expressar o tanto que eu odeio aquele cara. O tanto que eu odeio aquele personagem. Porque, gente, pelo amor de Deus, não existe ser humano pior do que o Jack Black Randall. Mas é isso, eu indico muito pra vocês essa série. É incrível. Quem gosta de séries antigas vai gostar. Mas deixando claro que se você é novinho, se você não é adulto, tem cenas proibidas, tá, gente? Tem cenas proibidas para menores de idade. Porque sim, tem muito sangue, tem cenas violentas, tem cenas de estupro e também tem cenas explícitas de sexo, tá bom? E por fim, eu vim dar uma dica também de filme pra vocês, que se chama Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata. Só pelo nome já é algo muito incrível. Eu fiquei interessada por duas coisas. Primeiro, pela atriz, a protagonista do filme, e segundo, pelo nome do filme, que eu achei super interessante. Também conta um pouquinho aí sobre guerra, sobre a Alemanha, nazistas, tudo que é possível aí de... né, gente? Até me tira o fôlego, mas tudo bem. Então, tá nessa época também de guerra mundial. Se eu não me engano, é a Terceira Guerra. Se não for, eu deixo aqui embaixo pra vocês a correção. Mas creio eu que seja a Terceira Guerra Mundial. Errou! Então, eles estão passando aí por isso, né? Pela invasão do pessoal da Alemanha em vários lugares. E então, a gente tem esse pequeno vilarejozinho onde as pessoas estão morando e esse pessoal da Alemanha, os soldados da Alemanha estão entrando pra ter um conflito de guerra e tudo mais. E eles acabam criando essa sociedade literária pra que os soldados não suspeitem que eles estavam comendo carne, que naquela época, por eles serem soldados, eles pegavam tudo que eles viam na frente, achavam direito. Eles pensavam que tinha direito de fazer isso, ou roubar comida das pessoas que estavam passando fome. Então essa sociedade de várias pessoas acabaram criando esse clube do livro para que os soldados não desconfiassem disso. E ao decorrer do tempo, uma autora de um livro, de vários livros na verdade, ela já é muito famosa. Também gosto de deixar claro que é visível que naquela época, infelizmente, as mulheres ainda não tinham muitos direitos de fazer muitas coisas, por mais que tenha tido evolução. Eu acho que elas já poderiam frequentar bares, no próprio filme a gente consegue ver isso. A própria autora, a escritora, a protagonista do filme, por ela poder escrever vários livros, né? Então ela acaba viajando até esse clube de livro para descobrir um pouquinho mais sobre a história. Ela acaba se apaixonando e é algo incrível. Como eu disse, é uma época diferente. Acho que é importante pra gente ver a força e o empoderamento de nós mulheres. E eu amo filmes assim, livros e séries. Mostram que por mais que a corda estava bem apertada para nós mulheres, existiam mulheres que lutavam pelo seu direito, lutavam pela igualdade, e eu acho isso maravilhoso, e eu não poderia deixar de indicar aqui pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva aqui embaixo no canal. Se você ainda não é inscrito, me siga nas redes sociais. Um super beijo, tchauzinho e até mais.